Excelente. Como que a gente vai fazer com essa aula, né, Matheus? Estamos começando aqui, falar um pouquinho de ECF, né? E a gente vai pegar e trazer logo um tema hoje muito importante, que é sobre as retenções, né? O IR na fonte. E você pode aproveitar esse IR na fonte de algumas maneiras na sua apuração de imposto de renda lucro real, né? Mensal, trimestral. Mas você pode aproveitar ele tanto na estimativa quanto o valor não utilizado, você também tem o direito de aproveitar esse valor. Então, é isso que a gente vai trazer aqui hoje. Então, muitas pessoas têm perguntado para a gente, né? Tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso WhatsApp, o pessoal tem mandado mensagem. Então, a gente vai trazer isso aqui hoje para deixar gravado para vocês durante 7 dias. Então, como isso aqui é um formato de aula, a gente vai gravar essa aula, depois a gente vai subir no YouTube e vai deixar ela disponível gratuitamente por 7 dias, tá? Então, já estou falando isso aqui no começo do vídeo, porque se você começar a assistir o vídeo, não conseguir assistir tudo no mesmo dia, beleza. Mas conta aí, da data da publicação, 7 dias. Depois ele vai lá para o nosso curso de ECF, ok? É isso mesmo, né, Matheus? É isso aí, aproveitar essa oportunidade ali. Ainda mais um tema desse aqui que às vezes parece simples, só que gera tanta dúvida e a gente já viu tanta coisa, né? Por isso que Exatamente, é relevante. exatamente, né? É um tema que ele afeta diretamente, né, o caixa, né, da empresa ali, né, o recolhimento do IRPJ das empresas, ok? Isso. Simone está chegando. Matheus, se você quiser já ir deixando compartilhado a tela do nosso treinamento aí, você pode compartilhar já a tela para a gente ir batendo esse papo. Beleza, deixa eu já Uma aula organizar aqui. bate-papo aqui, né? Enquanto isso, vou tomando um cafezinho aqui para aquecer os motores. E como evitar, né? Qualquer reunião que faça contador, advogado, você é um cafezinho, né? Aí, é necessário, né? É necessário. Só confirmando, Cleiton, já tá vendo a minha tela aqui já, certinho? Maravilha, Matheus, maravilha. Bom, vamos lá. Se quiser dar andamento aí, podemos dar andamento. A gente já deu um tempinho aqui, as pessoas vão daqui a pouco chegando. E depois a gente vai subir essa aula lá no nosso canal do YouTube, no Gomes Consultoria Tributária, ok? Gomes Consultoria Tributária. Isso. Lembrando, né, conforme você já comentou mais no início, né, mas conforme o pessoal for deixando os comentários ali, se for relevante para a aula, a gente já comenta na hora. Caso for necessário, a gente já grava um vídeo separado, né? Às vezes, dependendo do tema, cabe um vídeo só sobre o tema, né? Então, só para a gente organizar e não sair do foco também, né? Exatamente. Mas beleza, então conforme você comentou também, Cleiton, a gente vai falar aqui sobre o imposto de renda detido na fonte e a sua correta forma de declarar ele, porque ele é um importante ponto, né? Quando a gente fala de planejamento tributário, de é, como é que fala? Manter a saúde do caixa da empresa, né? Não pagar imposto a mais, enfim, ele é um cara relevante ali quando a gente está falando de RPJ. Então, antes da gente entrar nesse na parte de ECF em si, eu acho importante a gente só relembrar, né, para quem não tem tanta familiaridade, a parte de utilização dele de fato ali no mês a mês, na apuração, né, de fato, no momento que está ocorrendo ali a apuração do IRPJ, alguns cuidados que a gente precisa ter ali para não começar errado, né, não começar a utilizar o imposto de renda errado, porque quando chegar no momento de declaração já é tarde demais, precisa só mesmo declarar, né, quando chegar no momento de ECF. Então, só como um lembrete, né? Conforme eu já comentei antes do momento de declaração, né, o processo de controle e utilização deve estar pronto e verificado. E esse processo de imposto de renda detido na fonte, existem dois pontos importantes que a gente precisa se certificar quando a gente está utilizando ele. Então, o primeiro passo ali é obtendo o extrato e a documentação dos valores de IR retido na fonte.
né? Isso daqui é aquele momento ali de onde a gente está no fechamento das empresas, onde está apurando o imposto em si. Você precisa estar com o extrato na mão para garantir que o que está registrado está certo, né? Que já é o segundo ponto ali. A contabilização deve obedecer o período correto conforme a documentação bancária, né? Fontes pagadora, para então o imposto de renda tido na fonte ser considerado na apuração do IRPJ devido no período, né? Então, como a receita que compõe a base de cálculo do IRPJ, ela, ela incide muitas vezes o imposto de renda retido na fonte, esse, que é o mesmo, né, deve compor ali a contabilização corretamente. Então, você tem que estar conferindo ali se está contabilizado no período que você está apurando o imposto de renda, está correto para você poder utilizar o imposto de renda retido na fonte. Então, é um cuidado que você tem que ter ali naquele momento de deadline, de fechamento. É muito importante isso, né? Então, é mais para quem faz essa operação mesmo, lida com o operacional. E eu trouxe até um exemplo aqui, porque quando a gente fala de imposto de renda retido na fonte, né, principalmente lucro real, a gente está falando de. Tem diversos tipos: imposto de renda retido na fonte de aplicação financeira, imposto de renda retido na fonte de pagamentos no exterior, quando é relacionado a autarquias, órgãos públicos, né? Mas o raciocínio é o mesmo, né? Só que a gente pode focar no que é mais comum para as empresas ali, encontrando na maioria das empresas, que é o imposto de renda retido na fonte de aplicação financeira. Quase certo que as empresas, principalmente do lucro real ali, elas vão ter algum valor e muitas vezes pelo tamanho da empresa pode ter um valor relevante que tem que ser considerado, né? Então, para isso, para quem faz a parte operacional e está mais ligado com o operacional, só trouxe um exemplo aqui de onde a gente vai identificar. Bota um pouquinho ali, Matheus, no slide anterior. Opa, com certeza aqui, ó. Deixa eu fazer um pequeno comentário, né? Às vezes, esse vídeo, né, a gente sempre busca trazer muito conteúdo aqui para quem está começando na área, né? É lógico que é um conteúdo aberto, né? É um conteúdo que vai estar ali disponível para qualquer pessoa assistir, independente se a pessoa já está acostumada com empresa do lucro real, ECF, impostos diretos, mas esse conteúdo, assim, a gente sempre busca trazer de uma forma, principalmente para quem está tendo contato inicial ali com o lucro real. Por quê? Essa primeira aula mesmo, a gente quis trazer algo que impacta diretamente tanto o balanço da empresa quanto o caixa. Porque assim, ó, o Matheus quis dizer aqui, por exemplo, o exemplo da retenção na fonte de imposto de renda sobre aplicação financeira. Ou seja, quando você tem imposto de renda retido na fonte, a primeira coisa que você tem uma entrada de caixa menor. Então, se você teve uma entrada de caixa menor, já afetou o seu caixa naquele momento, ok? Então, esse efeito caixa, ele pode ser recuperado. E a melhor forma que você tem de recuperar é tanto tendo toda a documentação base para aproveitar no mês, se possível for, porém você pode recuperar num futuro próximo aí também, né? De acordo com as próximas informações que o Matheus vai trazer aqui. E a gente tem recebido muitas perguntas, né, no nosso canal do YouTube, até mesmo no Instagram, nos nossos meios de contatos ali de e-mail, WhatsApp, do pessoal que às vezes migrou a sua empresa para o lucro real recentemente, ainda está ali na primeira apuração, ou então até mesmo revisando anos anteriores e descobriu que está com dificuldade, teve erros também, né, Matheus? A gente recebeu muitas Exato. informações, pessoal, de erros na ECF. E o Matheus acho que vai falar um pouquinho de erros na ECF. Acho que você até pulou o slide, viu, Matheus? Tô achando. Às vezes a pessoa tem um erro na ECF e ela não entrega a ECF porque ela está com erro. Ela vai correr atrás da informação com a gente. Só que vejam só, pessoal, o problema não é só entregar a ECF com erro que vai dar problema. Tem muitas pessoas que têm aquela validação pré-inicial ali do PVA da Receita, tem o erro e se assusta. Não, você tem que tomar os cuidados desde o momento
de se essa informação está indo correta para a Receita Federal, né? Mesmo que ela validou, né? Porque a gente tem esse perfil nos programas da Receita Federal, né? O PVA validou, não significa que está correto, né? Então a gente aqui na Gomes Consultoria, a gente bate muito nessa tecla, pessoal. Vamos validar as informações, tá? Porque se não validar, o que que pode acontecer? Pode acontecer ali algumas penalidades, né, Matheus? É isso aí, você falou um ponto muito importante, Cleiton. Aquela validação do PVA ali é uma validação prévia, né? Se fechar a tua ICF tranquilo mesmo, você precisa fazer alguns cruzamentos a mais, principalmente quando o assunto é, por exemplo, o imposto de renda na fonte, algo que impacta no teu caixa, impacta em recolhimento de RPJ, muitas vezes levantamento de créditos, saldo negativo, tudo isso aí vai ter um dedinho do imposto retido na fonte ali nele. E muitas vezes informações que você pode declarar no teu ICF, às vezes não vai gerar erro mesmo. Então você precisa fazer um cruzamento, muitas vezes precisa de uma ajuda externa ali para fazer uma revisão, muitas vezes de anos anteriores, informações que já foram declaradas, né? Mas a gente vai falar disso mais para frente, é um ponto importante mesmo de quem lida com essa parte aqui, prestar atenção, né? Show de bola. Próximo slide agora, pessoal. Isso. O Matheus vai mostrar um exemplo ali, né, do controle, né? E só comentando com vocês aqui, que ando chegando agora, vocês podem fazer comentários aí no chat. Conforme a gente puder, a gente vai dar uma olhada, vai responder alguma pergunta, algum comentário que vocês colocarem aí. Se vocês puderem colocar no chat também qual que é a cidade que vocês estão falando. É legal para a gente ir interagindo aqui. E essa aula, a gente vai subir ela provavelmente amanhã no YouTube, tá? Então, caso você perder algum pedacinho, aconteceu de perder ali, não se preocupe, a gente vai subir ela no YouTube. Ela vai ficar ali durante 7 dias gratuitamente no YouTube. Depois a gente vai subir ela na nossa plataforma do nosso curso de ECF, tá? Mas vai ficar gratuita hoje e também no YouTube por mais 7 dias, ok? Mas pode dar sequência aí, Matheus. Perfeito. Vamos lá. Bom, no próximo slide aqui eu só trouxe mesmo um exemplo para complementar isso que a gente está falando, né, da atenção que a gente tem que dar no momento ali que a gente está apurando o imposto. E isso é uma conferência básica, né? Só para a gente identificar mesmo que aquilo que foi contabilizado como imposto retido na fonte é o que realmente está sendo declarado ali pela fonte pagadora, né? Informado, mais importante falar, informado no extrato da fonte pagadora ali. Quando a gente está falando de, por exemplo, aplicações financeiras. Então, às vezes você pega o extrato da fonte pagadora ali e analisa, você vai ver imposto de renda de diversas maneiras. Às vezes você vê imposto de renda devido, ou estimativa de imposto de renda do período. O que você tem que se atentar mesmo é o imposto de renda que foi efetivamente realizado. Então, no caso de aplicação financeira, ele ocorre em momentos de resgate, ou ocorre o desconto do imposto de renda ali no valor. Então, você pode ver a coluna que eu destaquei ali de um exemplo, né? Os valores que você tem que identificar na tua contabilidade para você certificar que você está usando corretamente, né? Para lá na frente, quando sair um relatório anual ali das fontes pagadoras, você é, se certificar que utilizou o valor correto ali, beleza? A título de exemplo mesmo. Legal, Matheus. Então, essa tela aí é um exemplo como se fosse um extrato de um banco, né? Lógico. Acho que um dos pontos ali que às vezes o pessoal no dia a dia sofre é que cada banco tem o seu modelo, cada banco tem o seu layout, né? Vamos dizer assim, de extrato, né? Mas se atentar, né, que você vai ter ali sempre que buscar na operação no regime de caixa, né, ou seja, quando ela realizou uma operação ali de resgate no período que ela efetivamente gerou um caixa, que aí sim você tem o IR na fonte, né? Então, a gente vê ali que tem uma operação, por exemplo, de 1.254.000 ali, e nessa operação teve um IR na fonte de R$ 1.654, aonde você vai ter ali uma operação líquida no teu banco, e esse IR na fonte depois vai ter um efeito contábil também a recuperar ali no ativo, né? Então, o Matheus vai comentar um pouco sobre a importância dessa conciliação bancária versus a contabilidade, sendo um ponto de controle e cruzamento aí para nós aí da área tributária, para nós que
preenchemos uma ECF, para nós que entregamos uma ECF e também, principalmente no mês a mês, né? Então, se você está calculando o imposto de renda, teu valor mês a mês, essa informação aqui é muito importante, muito útil, tá? Não, exatamente. E antes da gente passar para a parte da ICF, eu queria comentar com o pessoal aqui também que essa informação aqui ela vai fazer parte da documentação de suporte que você precisa guardar para cada período que você apurar o seu imposto de renda. Né? Você precisa, além de um controle bem feito, contabilidade, você precisa guardar essas informações que são de suporte para os valores que você está contabilizando e utilizando na sua apuração para você ter esse resguardo também, uma possível defesa de valores, né? Então, enfim, é mais para você se atentar aos valores no momento de apuração para não deixar passar do período correto ali de utilização, tá? Só um detalhezinho antes da gente passar para a parte da ICF mesmo, beleza? Bom, então entrando na parte da ICF, nós temos alguns lugares onde vão aparecer o imposto de renda detido na fonte, né? Lugares diferentes, mas a informação é a mesma, né? E aí, mais para frente, você vai entender o porquê que isso ocorre. Mas o primeiro registro que eu queria conversar com vocês aqui é o Y570. Esse registro aqui não está na sequência, a gente não colocou na sequência certinha da SF, mas por ordem de importância ali, eu coloquei ele primeiro. Esse registro, basicamente, você vai informar, de acordo com cada fonte pagadora que a sua empresa tem contato ali, os valores que foram retidos de imposto de renda e contribuição social durante aquele período, né, durante o ano calendário todo. Então, aqui você vai mostrar o total que a sua empresa teve disponível de retenções, né? Então, esse daqui é o registro, né, onde você preenche as informações. Não tem tanto segredo na hora de preencher, é mais um cadastro mesmo na fonte pagadora, CNPJ, o nome da fonte pagadora, se é órgão público ou não, são informações relevantes ali, mas onde você precisa se atentar mesmo ali embaixo, ali onde tem rendimentos, né? E o IR e ICS retido para esses valores ali. Então, para preencher é bem simples, né? Basicamente mesmo vão ser os valores totais do IR e ICS que foram retidos da renda, né? Que faz parte da base de cálculo do teu IRPJ. Né? Então, é isso que vai estar demonstrado aqui. E nesse, O, o único ponto. Oi, Matheus, pode falar. deixa eu só fazer um complemento aqui. Eu acho que até no teu final ali deu uma travadinha na tua internet, não sei. Mas deixa eu só fazer um comentário, né? Esse registro aqui, como o Matheus falou, ele é bem simples. Você vai informar o total que a sua fonte pagadora colocou na DIRF dela, ou seja, ela vai te mandar o informe de rendimento anual. Porém, eu já vi muito erro, né? E esse erro, ele é um pouco grave, se for pensar bem, por quê? A partir do momento que você não colocar todas as informações corretamente nesse registro Y570, você não vai poder se utilizar desses valores, entendeu? Então, assim, aquele cruzamento que você tem, você pode ser questionado depois pela Receita Federal. Então, é muito importante que você tenha toda essa conciliação desde o registro Y570 e os demais registros de estimativa mensal mais a anual, que são os próximos ali, eles têm que estar conversando, tá bom? Então, só para complementar aqui, né, aonde os totais inseridos no Y570, Y570, vai ser realmente o que está no teu informe de rendimento anual que você recebeu da sua fonte pagadora. Ah, é isso aí, Cleiton. E aqui também, Pode, conforme você pode falou, né? continuar, Matheus. O preenchimento desse registro, ele vai impactar no imposto de renda que você vai utilizar ali nos outros registros que vão ser declarados, né? Então, ele precisa estar correto a partir daqui, a partir do Y570 já precisa estar correto. E aqui, é importante a gente comentar também, antes de passar para os próximos, que aqui já acontece um cruzamento por parte da própria Receita Federal, né? Onde eles cruzam com o que já foi declarado pela fonte pagadora mesmo, quando essa fonte pagadora entregou a DIRF, por exemplo. Então, uma maneira legal
dar um check, né, um double check aqui nesse registro é você ir lá no ECAC e tirar ali o relatório de fontes pagadoras, que você já vai ter exatamente as informações que vão constar aqui nesse registro. Inclusive com relação até a CNPJ da fonte pagadora, o código, né, da receita, você pode conflitar tudo certinho aqui para ver se está constando corretamente lá. Porque é muito importante que seja coerente com o que a fonte pagadora ela declarou, né? Para que a sua empresa não, mesmo utilizando corretamente o que a gente falou, fez as conferências ali por cada período, com base no extrato, certinho, contabilidade, para você diminuir o risco de algum questionamento, você confere também pela fonte, o que a fonte pagadora declarou, né? Então você não corre risco, por exemplo, a fonte pagadora registrou alguma coisa errada na declaração dela, vai estar divergente com o que você está declarando ali. Então, muito cuidado com essa parte ali. Às vezes, é até o ponto de questionar a própria fonte pagadora sobre os valores que ela declarou, né? Só deixar esse aviso relevante também para esse registro. Mas vamos lá, vamos para os próximos aqui. Bom, acho Esse que já falou, né? isso é o que a gente acabou de comentar aqui mesmo, né? Que é essa prática de fazer essas conferências com relação às informações do Y570, exatamente o que a gente acabou de comentar aqui. Inclusive essa parte de fazer a dupla conferência com as informações que a gente tem no relatório do ECAC lá. Isso é extremamente importante. Mas seguindo aqui para os outros dois registros da ICF que vão constar o imposto de renda retido na fonte, são o N620 e o N630. Né? Só lembrando mais uma vez, a gente está falando mais para as empresas de lucro real, anual, que apuram ali as suas estimativas, né? Que aí vão estar mais alinhados com o que a gente vai estar mostrando aqui e você tem mais detalhes também para poder estar conferindo, tá bom? Mas vamos lá, ó. No N620, você tem as linhas lá onde você precisa informar cada ponto da tua apuração com relação ao IRPJ devido. E lá a gente encontra na linha 21, onde vem escrito o imposto de renda retido na fonte, né? Então, nele você vai informar o imposto de renda retido na fonte efetivamente utilizado naquele período, né? Naquela estimativa, de forma não acumulada com o que já foi utilizado. Então, a palavra-chave aqui nessa linha é o que foi utilizado. Você precisa se atentar a isso, porque aqui é onde pode começar a vir nos primeiros erros ali, principalmente que podem vir a prejudicar a tua declaração. Por exemplo, quando você informa que foi utilizado, você precisa se atentar se, por exemplo, não ocorreu o imposto devido na hora da apurou ali o seu IRPJ e, na verdade, não tinha imposto a pagar nenhum. IRPJ não tinha imposto a pagar. Então, nesse caso, você não precisa informar na linha 21 que tem imposto de renda retido na fonte. Mesmo que você tenha registrado contabilmente certinho, ele fica acumulado ali certinho para você utilizar quando vier quando for necessário, né? Quando você tiver imposto devido de fato. Então, esse é um caso que você não informaria. Um outro caso que você não informaria, E por exemplo, pelo menos o valor completo, é que se você tivesse um imposto devido menor do que a quantidade de imposto retido na fonte disponível ali para abater. Então, nesse caso, você informaria o imposto retido na fonte só até o limite do imposto devido, para você constar como estimativa zero ali, que não pagou imposto, e esse excedente você vai acumular para informar depois. A gente vai mostrar para vocês no N630. Não sei se ficou tão claro aqui o exemplo que eu dei, mas o importante é você se atentar com utilizado, a palavra utilizada aqui. eu quero fazer um comentário aí, Matheus, Pode. até para exemplificar um pouco mais, né? Porque é aqui que começa a dar os erros de ECF, né? No N620, no N630, onde ocorrem muitos erros, né? E aí, tanto erros também que implicam no recolhimento, e também erros que, em auditorias, revisões, vão apontar em relatórios as divergências, né? Porque tem algumas divergências que às vezes vai até passar,
mas depois vão ser apontadas ali porque você informou errado, né? Se eu não estou É. enganado, Matheus, só dá um passo para frente para mim checar ali qual que é o slide que você tem ali. Aqui eu coloquei um exemplo aqui para a gente identificar fácil, né, quando a gente olhar na Ah, ICF, qual que é a linha que eu estou comentando aqui para vocês. não, legal. Aí, pessoal, é o seguinte, você está dentro do registro N620, né, da ECF, onde você vai ter ali todo o cálculo acima do seu imposto, e ali abaixo vai estar o abatimento, né? Então, você da linha 21 para baixo ali, você tem os abatimentos, onde você vai estar informando ali o IR na fonte utilizado do mês para que você possa recolher a menor, né? Então, quer ver, Matheus, abre um Excel limpo aí para mim, que nem a gente de vez em quando faz para poder rascunhar um pouco aqui na prática, né? Tá, deixa eu abrir aqui pra gente, peraí. Peraí, você está controlando aqui? Pode mexer. Peraí. Normalmente você pode ter ali mais de um banco, mais de uma fonte pagadora retendo imposto de renda no mês, né? E essas retenções precisam ser bem controladas, Opa, que peraí. nem a gente citou ali, olhando banco por banco, extrato por extrato, versus a sua contabilidade. Agora eu vou mexer, Matheus. Vai lá. Agora deixa comigo aqui, que eu vou fazer aqui um rascunhão para exemplificar, né? Que assim, você pode ter aqui, por exemplo, Banco do Brasil, você pode ter um Itaú, você pode ter um Bradesco, e aí você teve lá, por exemplo, em cada banco desse, um banco você teve R$ 1.000, no outro você teve R$ 2.000, no outro você teve mais R$ 5.000. Ou seja, em um mês você pode ter ali R$ 8.000 de retenções, né? De total de retenções. Ou seja, esses valores, dentro de um mês, vamos supor que esse mês aqui, a gente está falando de janeiro de 2024. Ou seja, dentro do meu imposto a recolher, eu vou poder abater esses R$ 8.000. Então, se eu calculei IRPJ nessa empresa do lucro real, no meu LALUR, meus 15% de IRPJ mais o 10 adicional, que dá 25%. Até vou colocar aqui só a fórmula de exemplo, né? 25%. Se eu apurei 20 mil de imposto de renda, eu posso exatamente pegar e colocar como dedução lá na linha 21, que nem o Matheus falou, os 8.000. É lógico que isso vai ser feito na apuração. Depois eu vou refletir na, no registro N620, ok? Se eu falar alguma coisa aí, você me corrige, tá, Matheus? Se eu falar alguma coisa Beleza, errada. beleza. Prestando atenção aqui. Então, ó, o meu IRPJ a pagar vai ser esse aqui, certo? O que que o Matheus falou? Poxa, pode acontecer de eu ter um problema. Qual que é o problema que eu posso ter que eu tenho que tomar cuidado? Esse valor aqui calculado de RPJ não é 20.000. Esse valor aqui ele pode ser que no mês eu só apurei 7.000 e eu tenho 8.000 de retenções. O que que vai acontecer? Que eu não posso usar 8.000, eu vou ter que usar no máximo o valor igual ao que eu apurei e vai sobrar como se diz, um saldo, né, de R$ 1.000, né? Então, onde eu vou ter um saldo, então você tem que ter um controle muito bom desse R na fonte, controlando ele também junto à sua contabilidade, para que você possa aí seguir, ok? Acho que eram esses dois exemplos que você falou lá, né, Matheus? Isso, exatamente isso. É prestar atenção para ver se esse excedente você não está dispensando ou você não está
na hora de você registrar isso na declaração da SF, não informar ali o saldo de imposto de renda retido na fonte, mesmo que você não tenha estimativa para pagar. Então, é só tomar esse cuidado na hora de preencher a ICF ali mesmo. Mas o erro mesmo, que é bem comum a gente encontrar, e é muito apontado também por auditorias, consultorias para essas grandes empresas, são quando a gente está falando aqui do N630. Que o N630, se você observar, ele tem uma linha também de imposto de renda retido na fonte, que é a linha 20, e nele você vai informar, conforme eu deixei escrito aqui, apenas o valor que não foi utilizado no abatimento do IRPJ das estimativas durante o período, né, do ano calendário. É, e o erro que a gente costuma assim, encontrar é porque às vezes o tributarista acaba interpretando errado o N630. O N630 ele não é mesmo um resumo das estimativas. Ele é um registro próprio, onde você vai informar aquilo que não foi utilizado até então nas estimativas para o cálculo do teu RPJ. Então, aqui você vai informar esse excedente que a gente falou aqui no slide anterior, por exemplo. Então, no exemplo que o Cleiton deu, ele tinha 8.000 de imposto retido na fonte e utilizou Clica lá 7.000. clica lá na planilha de novo, fica mais fácil do pessoal entender, né? Isso E aqui, ó. Tinha 8.000 de imposto retido na fonte, utilizou 7.000 nas estimativas, né? Vamos supor que aqui é a estimativa do ano todo, né? E aí sobrou esses 1.000 aqui. Esses R$ 1.000 é o que você tem que informar no N630. E a gente está reforçando isso porque em algumas consultorias a gente já presenciou a informação errada, por exemplo, ou informa de novo, ou utilizado nas estimativas, ou não informa nada aqui no N630, e aí acaba perdendo esse valor de R$ 1.000 aqui que vocês poderiam utilizar futuramente, porque ele vai acabar compondo ali, vamos supor que ele compõe o saldo negativo daquele período para aquela empresa, do saldo negativo do IRPJ, né? E aí você poderia utilizar isso daí para compensar outros impostos, pedidos de ressarcimento, enfim. Tá deixando dinheiro na mesa, né? Então é para isso que serve, às vezes, você fazer uma reconciliação de anos anteriores para verificar se isso não foi informado erroneamente, porque essa linha aqui é muito fácil de ser preenchida errado. Às vezes nem é por não conhecimento, às vezes é por descuido mesmo, né? A ICF vem com uma enxurrada de informações para a gente preencher e, e às vezes pode acabar passando, né? De fato, é algo fácil de passar e a ECF não vai gerar um erro. Conforme a gente falou lá atrás, não vai gerar um erro falando, ó, você esqueceu de preencher a linha do imposto de renda na fonte ali. Então, vai ficar na tua responsabilidade, né? Do tributarista que está preenchendo isso daqui para se responsabilizar. Porque lá na frente, supor que você, pronto, agora é hora de eu usar esse saldo aqui que eu tenho nos meus controles do Excel, né? Aí você vai ver, você não declarou corretamente na tua ICF. Então, aí é o exatamente. caso de possíveis retificações que a empresa tenha que vir fazer para poder utilizar esse saldo, né? Uhum. Quer ver, Matheus? Dá um pulo no próximo slide ali para mim poder complementar um pouco. Legal. Tudo isso que o Matheus falou, essa informação vai nesse registro. Pode ver que na linha 20, né, ela está marcadinha em vermelho ali, ou seja, o que vai nessa linha, né, conforme a orientação ali, né, no Excel se eu, né, tive R$ 8.000 durante o ano de retenções, eu posso ter utilizado parte dele. No caso lá, a gente tem um exemplo que eu utilizei 7.000 durante o ano, ou seja, eu já abati 7.000. Só que sobrou 1.000. Eu preciso informar esses 1.000 nessa linha 20, tá? Se eu não informar esses 1.000 nessa linha 20, o que que o Matheus quis dizer ali? A Receita não vai te avisar. Você vai perder esse dinheiro. E esses 1.000 que eu estou falando pode ser R$ 500.000, pode ser 1 milhão. Nós já levantamos créditos de empresas que não informaram valores aí nessa linha de muito mais de R$ 100.000, R$ 200.000, só de retenções na fonte. Ou seja, toda essa conferência, esse compliance que a empresa tem que fazer durante o ano, muitas vezes vale muito a pena você fazer uma revisão, contratar alguém para fazer uma revisão dos últimos 5 anos para que você não tenha nenhum questionamento de algum valor errado, às vezes até compensado maior, porém, muito melhor ainda, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Deixando dinheiro na mesa você tem direito a
compensar ou restituir, porque o que você não compensou durante o mês, né? Então, eu até vou inverter aqui o jogo, tá, Matheus? Vai lá. A gente falou aqui de ter utilizado 7 mil ali durante os meses, de janeiro a dezembro. Pode acontecer o contrário, pessoal. Pode ser que por algum motivo, né? Na verdade, eu já trabalhei numa empresa que a gente não compensava o IR na fonte durante o mês. Por quê? Por falta de controle, muita movimentação, até conseguir toda a documentação ali, era muitas unidades de negócio, e aí você pode sim informar, se você não utilizou o abatimento mensal, você pode informar tudo nessa linha durante o ano, no N630 do total do ano. O que que vai acontecer com esse valor? Esse valor ele vai virar um saldo negativo, que a gente chama, né, conforme a legislação, que é nada Sim. mais, nada menos que o imposto a recuperar. Então, você depois vai ter, após a entrega do ICF, poder fazer uma compensação de impostos, né? Então, tipo, eu tenho PIS/COFINS a recolher, alguma coisa assim. Você pega esse saldo de imposto de renda e compensa para pagar o outro tributo federal. Ou fazer um pedido de ressarcimento, pedido de restituição, tá? Que aí a Receita Federal, no tempo dela, né, ela vai depositar esse dinheiro na tua conta. Ela não, você não sabe o dia que você vai receber, mas você tem o direito, você comunicou, informou na a conta bancária ali, ela em um dia determinado ela vai depositar isso. Quando é valores pequenos, ela costuma depositar até rápido, tá? Já vi casos de 60, 90 dias aí ela depositar. Valores muito altos, com certeza demora muito, cada vez mais. Agora, ultimamente, a Receita Federal está travando, né? Por conta aí do caixa dela, que está bem feio, né? Meu amigo Thiago aí, da área de finanças, tem visto aí, tem publicado bastante coisa. Quem puder seguir o Thiago Costa aí, para entender um pouco de dinheiro, pode seguir ele, porque o cara manja e ele está acompanhando a economia, a gente está vendo. Infelizmente, as contas públicas estão ruins e cada vez mais eles querem segurar a devolução de dinheiro para o contribuinte. Mas eu já vi depósitos aí, assim, cair na conta de mais de 160 milhões de saldo negativo de RPJ. Então os cara têm que devolver. É lógico. Infelizmente, eu acredito que 2024, 2025, aí, por um tempo, a gente vai sofrer um pouco mais aí por conta das contas que estão aí do nosso atual governo, ok? É, Esqueci de alguma coisa, Matheus? Não, Cleiton, é isso aí. É exatamente esse o ponto, né? Por isso que a gente indica fazer uma revisão, indica declarar certo, né? Mas se por acaso virou esse saldo negativo, você tem as opções ali de fazer esse pedido ou compensar, né? Às vezes a empresa acaba optando pela compensação de outros tributos para fim de ajudar o caixa ali e já poder usufruir desse dinheiro que é dela, né? Mas é exatamente isso, é esse o ponto aqui que a gente, é o ponto-chave talvez da aula de hoje é trazer uma atenção para essa linha aqui da declaração da ICF, que faz total diferença para as empresas que têm imposto de renda retido na fonte, ali, valores relevantes, enfim, faz diferença. É, como resumo, né, trazer como o segundo ponto-chave aqui da nossa reunião, é como a gente vai ter certeza, então, que a gente está declarando certo, né? Como a gente tem, já que a ICF não vai te demonstrar sempre, já que a Receita Federal não te avisa se você tem valores ali que você esqueceu de pedir, a empresa ela precisa ter essa certeza para não estar deixando dinheiro na mesa, conforme a gente já está falando aqui diversas vezes. Então, existem diversos cruzamentos que a gente até veio comentando no decorrer da aula já, que vão garantir que a empresa tem esse compliance ali de não estar deixando dinheiro na mesa. Então, o primeiro cruzamento é aquilo que a gente faz ali no momento da utilização mesmo do imposto retido na fonte, né? É cruzar o que foi declarado com a documentação suporte que tem disponível. Então, aquela documentação que você vai juntando ali no mês a mês, para cada período que você utilizou o imposto retido na fonte, que é teu comprovante que você está utilizando algo concreto, né? Você faz o cruzamento com o que foi declarado também, para você ter certeza que está tá fazendo as duas pontas que são da tua responsabilidade de forma coerente, né? O que foi declarado, e o que foi utilizado.
O segundo é aquilo que a gente comentou também em seguida, que é o cruzamento das informações com as fontes pagadoras, que é o relatório que a gente tira lá do ECAC. Então, aquele relatório é a declaração que a tua fonte pagadora já fez, e é para você se certificar que ela declarou certo também, que você está declarando certo aqui do teu lado também, para não gerar um risco desnecessário, né? Às vezes é bom fazer esse double check aí em todas as oportunidades que você tem. E também o cruzamento desses três registros da ICF que a gente apresentou para vocês, que é essencial, tá? Você está preenchendo a ICF ali, você precisa fazer esse cruzamento porque ele vai te trazer essa clareza, né? Pegar o Y570, que vai ser onde você vai informar o total do teu imposto retido na fonte ali, que você teve no período, e aí o N620, que são as estimativas mensais, mais o N630, que é o anual, né, o registro anual do Lalur ali, um mais o outro tem que dar o saldo total que você informou no Y570. Né? A conta é bem simples, somou os dois, tem que ser o saldo lá. Você não pode nem ter mais nem a menos, para não ter essa divergência. Então, essa é uma forma de você garantir. Mas, conforme o Clayton também comentou, às vezes pode ser trabalhoso você fazer essa conferência agora, né? Pô, vamos supor que agora você tomou conhecimento dessa informação, falou, bom, na minha empresa eu vou revisar. Vou revisar tudo que foi feito, pelo menos nos últimos 5 anos. Mas é difícil você encaixar isso na rotina do teu time tributário ali, porque a gente sabe que são apertados os deadlines, as declarações que tem que ser entregue uma seguida da outra, e você revisar, fazer um levantamento de toda a documentação bancária, todo o registro contábil, a apuração do teu imposto, o que foi declarado nas ECFs. Isso pode ser um pouco trabalhoso para você. Então, por isso que, conforme o Cleiton comentou também, é uma prática usual das empresas que têm saldos relevantes de imposto retido na fonte, utilizar de consultorias e auditorias, né? É muito simples esse serviço para quem está acostumado a fazer, né? Então, isso daí já vai trazer diversos benefícios para a tua empresa, conforme eu venho listando aqui, ó, aumento da confiança, do compliance, conforme a gente comentou, é, às vezes uma consultoria especializada em levantamento de crédito, né, que vai poder, muitas vezes a empresa, às vezes ela tem casos que ela não sabe que tem o crédito e aí faz uma revisão e identifica que tem um crédito ali para utilizar, ou às vezes ela sabe que tem um crédito e é esse caso que a gente falou, que ela não tem o tempo necessário para fazer essa revisão e levantar ele certinho para utilizar. Então, Importante fazer um comentário aqui, Matheus. Quando você quando você está fazendo esse tipo de levantamento no primeiro ano da empresa, né? Só que já é uma empresa do lucro real, né? De períodos anteriores, né? Então pode, vou citar cases aqui, né? Acho que fica mais fácil para o público entender, né, Matheus? Por opa, exemplo, o que que o Matheus quis dizer? Às vezes a empresa ela está com um imposto a recolher, né? Ela teve pagamentos de IRPJ, CSL durante o ano de 2023, ela está informando agora na ECF que ela tem para entregar agora esse mês, né? No mês de julho, até o último dia do mês de julho. Só que essa empresa, no ano, por exemplo, 2022, 2021, 2020, em alguns anos anteriores, ela teve prejuízo fiscal. Quando a empresa teve o prejuízo fiscal, ela não teve que gerar DARF nenhum mês, ela pode ter prejuízo ali todos os meses, ou alguns meses, né? E fechou o ano com prejuízo fiscal, e ela não se aproveitou de imposto de renda na fonte. Então, o que que aconteceu? Ela não teve aquele aproveitamento de imposto de renda na fonte, e esse dinheiro realmente ficou parado lá. Por quê? Mesmo assim, ela teve movimentações financeiras, mesmo assim, ela aplicou dinheiro, mesmo assim, ela teve resgates. E aí, esse valor retido na fonte, se ela não informou corretamente, se ela não fez um controle também, por quê? Você, toda vez que você tem um crédito de IRPJ e de CSL, você tem que ter um controle dele anual, para que você possa informar na ECF e depois fazer aquele pedido de compensação ou de restituição que eu falei
no minutos anteriores ali. Porque senão você pode, se passar os 5 anos, prescrever. Então já teve empresas que a gente foi atender aqui na Gomes Consultoria, eu juntamente com o Matheus, e por falta desse controle anual, a empresa chegou a perder ali, tipo, R$ 700 mil, entendeu? Ela perdeu R$ 700 mil. Ou seja, por que que a gente está falando aqui de consultorias e auditorias? Quando a gente entrou, a gente identificou que não tinha esse controle, buscou documentação, isso leva tempo. Então, assim, às vezes o time ali do dia a dia não consegue. Buscou essa documentação, montou o controle e dos últimos 5 anos para cá a gente começou a se aproveitar desses créditos, corrigindo com uma receita ainda de correção de Selic. Você pode, o IRPJ e a CSL, você pode atualizar ele pela Selic para depois receber ele de volta. Então, o governo ele tem que te remunerar por isso também, tá? E muitas vezes, se a empresa está ali numa deficiência ali de lucro, tal, ela vai tocando a vida e vai deixando esses valores que poderiam estar sendo utilizados ou para compensar outros tributos federais sobre a venda que você tem que pagar de qualquer jeito, ou até mesmo pedir restituição, ok? Então, esse tipo de trabalho, nessa área, né, a gente resolveu fazer essa primeira aula de CF ligado a isso, porque a gente já cansou de ver muitos erros, muitas falhas que no dia a dia da empresa, às vezes a pessoa não consegue identificar, né? Não por negligência, não é negligência, é porque, que nem o Matheus falou, a ECF ela veio para substituir a antiga DIPJ. O Matheus é muito novo, ele nunca ouviu falar isso. Mas a DIPJ, ela foi substituída pela ECF e ela é uma informação que não é só de imposto de renda, né? Ela é uma declaração econômico-fiscal, né? Vai ali balanço da empresa, DRE da empresa, informação de sócios, preços de transferência, que é compra e venda no exterior, informação societária, muita informação do ano todo da empresa, tá? Então é isso que eu queria complementar, né? Eu acho que a gente está chegando ao fim aqui, né, Matheus? Isso, acho que já falou bastante, deu para entender a chave do assunto aqui. E eu queria só reforçar, né, que quem quiser assistir e compartilhar essa aula gratuita com alguém, a gente vai estar. Assim que a gente finalizar, nosso time vai estar trabalhando no vídeo, vai subir esse vídeo dessa aula no nosso canal do YouTube Gomes Consultoria Tributária. Acho que deve ter até algum comentário aí no último slide, né? Os nossos contatos, né, Matheus? Vou deixar aqui já para o E, pessoal ver. e a gente tem o site, acho que só não está o canal do YouTube aí, mas é Gomes Consultoria Tributária, o nosso o nosso canal do YouTube, onde vai estar. A gente vai compartilhar esse vídeo também lá no nosso grupo, para que vocês possam mandar para os seus amigos de vocês, tá bom? E ela, por ser uma aula gratuita, vai ficar lá 7 dias para qualquer pessoa assistir uma, duas, 3 vezes, compartilhar. E aí depois a gente sobe ela para o nosso curso de ECF, ok? Também vamos publicar ali no grupo e alertar a todos da segunda aula. O tema da segunda aula a gente vai estar colocando lá para vocês e o horário. A gente já está meio pré-definido aqui, só falta a gente bater o martelo. Acho que amanhã, até meio-dia, a gente bate o martelo ali no tema e no horário dessa segunda aula gratuita. Beleza, pessoal? Fazer algum comentário? É isso aí, não deixe de aproveitar essa oportunidade, porque, conforme o Cleiton falou, está na época de entrega da ICF. Então, todo detalhe que você puder pegar de diferente ali, de coisas que você pode revisar antes de entregar a tua ICF, acho que é válido, né? Então, acho que esse é um dos intuitos que a gente está montando essas aulas aí agora, justamente para ajudar o pessoal com esses assuntos, assim. Maravilha, maravilha. Tiagão, muito obrigado. Obrigado, Tânia. Obrigado a todos aí que passaram aqui durante a aula ao vivo, entraram, saíram, tiveram seus compromissos, mas estamos à disposição aí para contribuir com conteúdo para todos vocês aí, porque até no último dia de julho aqui tem que entregar essa declaração tão importante a todos, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais. Certo, valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.